eu sou a luz do mundo. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, encontramos 798 versículos que falam a respeito do tema luz. Então essa expressão luz, ela aparece na Bíblia 798 vezes. Então nestes versículos a luz tem diversas aplicações. A luz então aparece como elemento importante na criação, lá em Gênesis 1:3, quando Deus disse haja luz e houve luz. Por diversas vezes ela aparece como uma referência à palavra de Deus. Lá no Salmo 119, verso 105, diz que a tua palavra é luz para o meu caminho. Então assim a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos passos. Por diversas vezes ela aparece como uma referência também à esperança. Então a luz, ela também nos traz esperança. E por fim, pode ser vista também como um local ou uma cidade de luz. Aí traz uma referência ao reino celestial de Deus, que está sendo então, já está preparado para nós, e nós estamos nos preparando para habitar nesse lugar celestial. Apesar dessas inúmeras referências, o contexto mais importante e que encontramos é em João, capítulo 8, verso 12. Abra então a sua Bíblia e vejamos então do que a Bíblia nos fala sobre a luz. João 8:12, quando Jesus se revela como sendo a luz do mundo, ele então disse: falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se formos atentos, perceberemos que Jesus, como luz do mundo, abrange todas as outras formas de luz que encontramos na Escritura. Jesus então estava presente na criação, ele é a própria palavra, ele é a fonte de esperança, e é nele que nós encontramos abrigo. Mas o que significa então Jesus dizer: eu sou a luz do mundo? Se a luz do mundo significa que ele veio para nos abrir os olhos, nos tirar das trevas, nos mostrar o caminho, nos fazer andar em conformidade com a sua vontade, Jesus então é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo que ilumina o seu caminho, que te tira do erro. Jesus é a luz que ilumina e que revela a sua palavra. Jesus é a esperança, a minha fonte de fé, o meu forte amor. Jesus é a minha torre, o meu escudo, a minha fortaleza. Jesus deve ser então o centro da nossa vida. Então, o significado que Jesus traz para si quando se apresenta como sendo a luz do mundo é muito forte. Ele está então relacionado a todas estas aparições da palavra luz. Lembrando então que temos algumas relações de luz no Antigo Testamento que eram bem marcantes e foram muito simbólicas, porque representavam Jesus Cristo. Por exemplo, quando o povo cruzava o deserto, depois da libertação que Moisés trouxe ao povo lá do Egito, havia uma coluna de fogo, e aquela coluna de fogo trazia luz àquele povo que seguia essa coluna. A coluna servia de proteção a eles contra os animais da noite, trazendo aquecimento também durante o frio do deserto, e assim Jesus era ali representada por aquela coluna. Como também Jesus é representado pelo candeeiro que ficava no Santo dos Santos. Era um castiçal que era aceso então uma vez por ano, e aquela luz que
aquele castiçal representava, era um castiçal de 7 artes, representava a perfeição, a pureza. E assim Jesus também é um ser perfeito, que nos veio iluminar e nos trazer direção para a nossa vida. Então Jesus é a luz intensa que ilumina Jerusalém celestial. Jesus é a luz divina Jesus é a luz divina, que é o meu caminho, é a verdade e a vida. Jesus é uma fonte de luz que ilumina todo o universo. A ausência da luz implica na presença das trevas. As trevas estão sempre ligadas ao medo, ao mal e ao erro. As trevas são o caminho oposto a Deus. O mundo em trevas é um caos. E é interessante porque a Bíblia ela é enfática em dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo está nas trevas. E só basta você sair aí fora para você perceber esse mundo em trevas, onde as pessoas se entregam aos prazeres carnais, onde as pessoas estão aí para fazerem a sua própria vontade, sem observar o que Deus quer da vida deles, sem sequer se importar com o que estão fazendo com suas vidas, que a eles mesmo não pertencem, porque nossa vida pertence ao Criador, aquele que nos fez. O propósito então dessa mensagem de hoje é trazer aos amados ouvintes a importância de andarmos sob uma luz que nunca se apaga, e também nos ensinar a viver uma vida que reflete essa luz gloriosa. Então esse é o propósito da mensagem de hoje. Além disso, além desse propósito, nós devemos, por meio dessa mensagem, saber onde flui essa luz. De onde vem essa luz? Devemos também sentir o desejo de refletir essa luz em nossa vida e devemos fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas por esta luz. Então a luz de Cristo, ela nos ilumina, nos trazendo salvação, vida nova, e por meio dessa luz que reflete em nós, que vem do Senhor, nós podemos também levar luz àqueles que estão nas trevas. Vejamos então que tipo de luz é Jesus para nós. Primeiramente, Jesus é a luz da vida. Lá em João capítulo 8, verso 12, nosso texto base, diz assim então a palavra do Senhor. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oremos ao Senhor. Deus santo, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos poder te adorar. Queremos pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor fale conosco por meio da palavra, e que esta palavra, Senhor, encontre morada em nosso coração, nos fazendo, Senhor, refletir a tua luz, a glória que resplandece do Senhor, assim seja resplandecente também em nós, para que o mundo possa ver em nós a luz que conduz à salvação e possam buscá-la também para as suas vidas. Ó Pai, venha abençoar o teu povo hoje aqui reunido, seja também com aqueles que nos ouvem através da live, que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada um que nos ouve. Eu te agradeço, te peço por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, agora o dilúvio começou a cair, né? Chuva pesada aí. Vamos lá. Jesus como sendo a luz da vida. Ele diz: eu sou a luz da vida. Em João 8,12, diz lá na parte B do versículo: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa palavra luz, ela aparece só no Evangelho de João 23 vezes. Para vocês verem a importância que essa palavra tem e a ligação então que Jesus traz com sua vida, com o seu ministério
e a importância que ele dá para que nós possamos então ter atenção a esse pensamento. Então, destas 21 referências a Jesus, dessas 23 vezes que aparece no Evangelho de João, 21 vezes se refere à pessoa de Jesus. Então, em João, a luz é uma metáfora acerca de Jesus. Quando ele diz ser a luz do mundo, quer dizer que ele é a solução para as trevas que o mundo está. O mundo que nós conhecemos é um mundo contaminado. A Bíblia é bem clara em anunciar que nós somos completamente depravados. O ser humano está completamente perdido, vive na escuridão. Tudo que nós fazemos é longe da luz, procuramos então nos esconder. Muitas são as nossas práticas que nós não temos coragem de revelar a ninguém. No entanto, Deus vê todas as coisas. Não temos como nos esconder de Deus. É notório isso na Escritura desde o primeiro homem, quando eles pecaram e tentaram esconder-se de Deus. No entanto, Deus sabia muito bem onde eles estavam. É impossível ao homem esconder-se de Deus. Então, entendemos que o mundo está em trevas e Deus envia seu Filho Jesus a este mundo para trazer luz ao mundo, para que o mundo pudesse, através de Jesus, ter uma visão além do alcance, conseguir enxergar a glória de Deus. Porque, como diz a palavra, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O inimigo, Satanás, ele não quer que nós vejamos com clareza a glória de Deus. Ele sempre põe algum obstáculo, alguma dificuldade. Você quer sair para a igreja? Está aí, uma chuvona dessa aí, é claro que é Deus que está mandando. Eu estou dizendo, a pessoa bota, não, vai chover, então eu não vou. Então a pessoa bota as dificuldades. Não que a chuva seja uma dificuldade, é Deus quem manda a chuva. Mas entenda, a mente humana, o inimigo coloca situações para te impedir de estar na presença do Senhor. Coloca situações para que você possa criar barreiras, dificuldades. Eu até queria, mas eu acho que hoje não vai dar certo. Então entendemos sim que esta luz, ela é providencial. Sem Jesus ter vindo ao mundo e nos trazer essa luz, estávamos nós perdidos, no mundo em trevas, que o destino final seria a perdição, a destruição eterna. Então o mundo jaz em treva, o diabo é o príncipe das trevas, e vive no pecado, e anda na escuridão. O diabo então cegou o entendimento das pessoas, por isso aqueles que são prisioneiros do pecado, vivem em densas trevas. Quando lá em João 8,12, na parte B do versículo, é dito: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui então traz uma conotação, uma ideia de ação, de atitude. Eu preciso, para que eu saia das trevas, eu preciso seguir a luz. Não adianta eu querer a luz, mas também querer andar nas trevas. Não existe essa comunhão. Não é possível ter a luz de Cristo e continuar vivendo na depravação deste mundo. Eu quero a luz de Cristo, eu quero a salvação, mas eu não caminho com Jesus. Eu prefiro andar nas trevas. Então isso há um conflito muito grande. E os dias em que nós vivemos, tem surgido muito disso. As pessoas querem vir à igreja, mas também querem pular o carnaval. Querem vir à igreja, mas também querem curtir o mundo. Então não existe. Há um grande abismo entre as trevas e a luz. É necessário então nós decidirmos seguir a luz. Requer um esforço, requer uma dedicação, porque as trevas, elas vão estar sempre ao nosso redor, mas quando Cristo estiver no centro do nosso coração, as trevas não nos atingirão, porque onde há luz, as trevas
se dispersam, vão embora. No princípio desse evangelho está escrito: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João capítulo 1, verso 4 e 5. Em Jesus está a vida, a qual como a luz pode tirar os homens das trevas em que vivem. Isso é algo muito poderoso, pois não há como as trevas resistirem à luz. Quando a luz chega, as trevas necessariamente se dissipam. Quando Jesus vem, as trevas vão embora. Então essa decisão, essa escolha, entender quem é Jesus como sendo a luz que eu preciso, primeiramente, é a luz que está aqui no mundo, mas é uma luz que nós necessitamos, que nós precisamos, que não tem como viver sem ela. Vivemos sim, e já estamos acostumados muito com essa luz artificial. Nós estamos aqui num prédio iluminado, cheio de lâmpadas nos iluminando, mas é uma luz artificial. A luz real, a luz genuína, a luz que nós verdadeiramente necessitamos, é a luz que resplandece da glória de Deus. Essa sim é a luz que nós precisamos para viver. Então, sem luz não há vida. É interessante quando uma mãe está aguardando o seu filho no ventre, aguardando então a vinda desta criança, e quando ela então vem, o que é que se diz dessa mãe? A mãe deu a luz. Então veja como desde a infância, desde a terna idade, nós temos essa expectativa da luz. A mesma coisa quando estamos prestes a partir deste mundo para o porvir. Muitos dizem, no momento ali da partida, né, aqueles que têm essa oportunidade, morrem de velhice ou alguma coisa desse tipo, eles dizem: eu estou vendo a luz, eu estou indo em direção à luz. As pessoas dizem, tem essa ideia de que quando você parte, você vai em direção à luz. Mas na verdade, nós já devemos viver na luz. Assim como nascemos na luz, como a mãe deu a luz a você, deva você então buscar viver nesta luz, na presença do Senhor, obedecendo a sua palavra, e certamente essa palavra que traz luz, que ilumina os nossos passos, é a palavra também que nos traz a revelação plena do que Deus quer para a nossa vida. Então, através dessa luz, nós podemos sim viver uma vida plena, uma vida que glorifica o nome do Senhor. A outra apresentação que Jesus faz da luz, ele diz que ele é a luz também da justiça. É algo que nós muito necessitamos neste mundo, de justiça. Porque a justiça desse mundo é uma justiça muito precária. Tem a figura, né, que simboliza a justiça, é uma mulher com uma venda nos olhos. E aí diz que a justiça é cega. A ideia é que ela seja, ela não penda para nenhum lado, ela seja uma pessoa, como é que se diz? Imparcial, muito obrigado, imparcial. Só que nós temos uma justiça completamente parcial, nós vemos isso todos os dias na TV, em todos os lugares. Uma justiça que pende muito para os lados, para os partidos, que pende para o que um crê, o que o outro não crê, e assim sucessivamente. Então entendemos que a justiça que Deus revela, que nos é apresentada através de Jesus Cristo, é uma justiça diferente, onde o justo paga pelo pecador. Jesus veio ao mundo para quê? Para fazer justiça a nosso favor. A morte de Cristo na cruz é chamada de uma morte vicária. O que quer dizer isso? Uma morte em lugar de... Quem merecia ser crucificado era eu e você. Todos nós merecíamos a crucificação por conta dos nossos pecados. Mas, no entanto, Jesus assumiu o nosso lugar naquela cruz. Mas nem por isso nós devemos deixar de carregar a nossa cruz. Requer então um compromisso. Fomos por Deus justificados
e devemos viver uma vida justa diante do Senhor. Lá em João capítulo 3, verso 16 a 21. Abra então sua Bíblia, por favor. João capítulo 3, 16 a 21. João 3, 16 a 21 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a justiça de Deus se fez na pessoa do seu Filho. Um inocente, alguém que nunca cometeu pecado algum, se fez pecado por nós, tomando sobre si as nossas dores, tomando sobre si a punição que nós merecemos. Então, o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer este Senhor, esta pessoa tão maravilhosa, que assumiu uma postura, assumiu o nosso lugar de punição, e recebendo essa punição, ele suportou a morte, vencendo a morte para nos trazer vida. Então essa justiça, meus irmãos, ela é claramente apresentada a nós, aqui no verso 17, quando diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Sabe por quê? O mundo já está julgado. Porque o mundo aqui, o sistema mundano, é um sistema corrompido. É um sistema que busca favorecimento. Cada um que julga é buscando então favores através desse julgamento. Então, diz então o texto que aquele que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito, do único Filho de Deus. E o julgamento vem baseado justamente na prática. E que julgamento é esse? Verso 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Ah, meus irmãos, como é claro o que esse texto nos diz, é muito evidente no mundo em que nós vivemos. Os homens têm amado mais as práticas carnais, os desejos mundanos, o desejo da carne, do que o próprio Deus. Quando se fala, por exemplo, se convida um amigo, um familiar, olha, vamos para a casa do Senhor, vamos adorar a Deus, vamos até a igreja, as pessoas recusam, não querem dar ouvidos. Eu posso ler a palavra de Deus para você? Não, eu não tenho tempo. Hoje é uma dificuldade para nós evangelizarmos, porque as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amam mais as trevas do que a luz. Se você chega com a notícia da novela, todo mundo quer escutar. Uma série nova que está passando na Netflix, todo mundo dá ouvidos. E como essa série? Escuta aí bem direitinho o que você tem para dizer. Mas se o que você tem para falar é sobre Deus, sobre a palavra de Deus, é sobre o que você ouviu na igreja no domingo, as pessoas não querem dar ouvidos. Por que isso? Porque o amor delas está mais nas trevas do que na luz. O coração delas está empretecido, né? Na negridão das trevas,
A ideia aqui é da escuridão das trevas. Então, por esse motivo, a luz não resplandece, porque as trevas têm dominado o coração deles. Só quando eles dão lugar para a luz, aí sim que essas trevas vão se dissipando. E muitas das vezes que isso é um processo, não é da noite para o dia, não é ouvir a palavra uma vez e pronto, resolvi meu problema. É uma constância. Lembra do versículo anterior que nós lemos? Aquele homem que ouve a palavra, ele deve seguir, deixar as trevas e seguir a luz. Aí sim, ele vai poder resplandecer essa luz na sua vida. Então essa é a justiça de Deus, a justiça que nos traz vida. Então o texto diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aquele que não busca a Deus, aquele que busca apenas praticar as coisas que este mundo oferece, eles preferem se esconder. Eles preferem estar longe da luz. Não querem ouvir a palavra porque a palavra confronta. Não querem ir à igreja porque a igreja vai dizer não para eles. E aí vem essa grande problemática. Então, para resolver o problema do pecado, que precisa ser punido. Então, para resolver o problema do pecado que precisa ser punido, encontramos então Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus então se entregou para cumprir a exigência da perfeição. Deus nos fez seres perfeitos, fez Adão e Eva perfeito. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, disse Deus, o que ele havia feito era muito bom, perfeição. Mas no entanto, este homem foi feito livre, e com este direito de escolha, esse livre arbítrio, ele decidiu afastar-se de Deus e desobedecer às orientações do Senhor, e assim, caindo em pecado, trouxe a contaminação do pecado para toda a humanidade. Hoje nós temos recebido o pecado como geneticamente, já nascemos com a semente do pecado e desenvolvemos então no decorrer da nossa vida essa prática do pecado. Nós não somos condenados pela semente do pecado, mas somos condenados pela prática do pecado. Por isso que o texto diz: o salário do pecado é a morte. Então aquilo que nós praticamos é o que nós recebemos, o resultado é a morte. Se praticamos o pecado, o resultado do pecado é a morte. Se praticamos o que é bom, o que é santo, o que agrada a Deus, o resultado disso é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Então veja como é importante a nossa decisão de estar ao lado do Senhor, estar na luz, porque sem Deus estamos em trevas. As trevas nos conduzem ao pecado, o pecado por sua vez consumado gera a morte, e a morte traz a eternidade longe de Deus. Então a justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade. Com a morte de Jesus, o preço da dívida, da culpa e condenação foi pago. Todos que creem nele podem desfrutar do perdão dos seus pecados. Então, pelo mérito de Jesus, não nosso, nós não merecemos, mas foi um favor divino. Todo que busca a sua justiça é considerado justificado e aceito por Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, diz assim a Escritura: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo. Meus amados, essa palavra aqui usada em Romanos 5:1, justificados, ela traz a ideia de nos foi imputado, foi colocado sobre nós essa justiça. Nós não merecíamos. Nós somos declarados justos pelo sacrifício de Cristo.
Então, quando a Bíblia diz justificados, pois, mediante a fé, é que quando cremos em Jesus e colocamos a nossa vida diante da sua luz, vivemos de acordo com a sua palavra, essa luz então nos justifica. Ela tira de nós todas as trevas, todo o pecado, e coloca em nós então esta vida nova, essa transformação. Então Deus olha para nós do céu e Ele não vê mais o Sibério pecador. Ele vê o Sibério servo de Deus. Ele vê o próprio Filho Jesus em nós. Então essa é a ideia aqui dessa justificação. Foi imputado em nós, foi colocado sobre nós a justiça de Deus. E essa justiça que veio, que não foi de graça, é pela graça, mas não foi de graça. Alguém teve que pagar, e Jesus pagou um alto preço. A morte da cruz era a pior morte que existia. A justiça foi feita. Jesus morreu em nosso lugar. Tem uma historinha que eu gosto de contar, sempre que eu falo dessa justiça, porque retrata muito bem o que esse texto quer dizer. Traz a ideia de que certa tribo, o cacique foi informado que estava havendo muito roubo na tribo. E aí o cacique então disse que a partir daquele momento, quem fosse pego roubando, levaria 10 chicotadas. E aí passaram os dias, então os índios fizeram um grande alvoroço, chamando o cacique para fora da oca. Quando o cacique saiu, disseram: cacique, nós pegamos o ladrão. E o que precisa ser feito? 10 chibatadas, 10 chicotadas nas costas dele. Quando o cacique chegou, lá no círculo, estava amarrado no tronco a mãe dele. Essa senhora, já de idade, havia roubado, havia tomado algo de alguém. E então o cacique abraçou a mãe e disse: podem dar as chicotadas. Naquele lugar, ele assumiu o lugar da mãe. Ele tomou o lugar da mãe, que estava prestes a ser açoitada, porque merecia. No entanto, ele assumiu esse lugar. Foi muito, muito parecido o que Cristo fez por nós, só que numa conotação maior. Ele deu a própria vida. O cacique é pecador, ele erra, tem muitos erros. Mas Jesus, o Filho de Deus, nunca errou, nunca pecou. E por esse motivo ele se fez justo diante de Deus, podendo então nos justificar. E por fim, meus amados irmãos, Jesus também apresenta-se como sendo a luz da vitória. Jesus sendo a luz da vitória, a luz que nos dá garantia sobre tudo o que Ele nos apresenta. Essa luz da vitória é a luz que dirige os nossos passos, que nos apresenta o nosso destino, garantia de que nós vamos chegar no final dessa corrida. Lá em João capítulo 1, verso 5, João 1, 5. João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, diante da luz vinda dos céus, nos é dado uma garantia, a garantia de vitória. Se colocarmos a nossa vida debaixo da luz do Senhor e andarmos sempre nesta luz, teremos então vitória sobre as trevas. As trevas não terão mais poder sobre nós. Mesmo que em algum momento sejamos assediados, mesmo que em algum momento sejamos levados ou conduzidos a praticar o que é mal, o Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós, não permitirá que nós façamos tal mal. Então a luz, ela vai prevalecer, porque ela vai nos dar discernimento, entendimento de que o mal, o pecado, nos afasta de Deus, nos separa da luz. Por isso então, aquele que anda na luz, ele tem de prevalecer sobre as trevas.
Também em João 12:35, diz a palavra de Deus, João 12:35, respondeu Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, ainda enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Essa palavra Jesus dirige aos seus discípulos, que eles buscassem ao Senhor enquanto se pode achar, invocasse-o enquanto Ele está perto. Entendemos, irmãos, que nós precisamos da luz hoje, precisamos da vitória sobre as trevas hoje, porque não adianta, depois da morte, acender vela, como muitos fazem. Fulano acende uma vela aí porque ele pode estar nas trevas, para encontrar a luz do céu. Não existe, é uma luz artificial, que não tem valor algum, é apenas uma tradição. Isso não traz nenhuma garantia de salvação. A verdadeira garantia que nós temos da vitória é andarmos na luz. Aí sim temos essa segurança. Aí sim temos a vitória garantida em nossas vidas. Então em João 12:35, Jesus diz que nós devemos buscar essa luz enquanto é tempo. Busquemos essa luz hoje. Essa é a garantia que nós temos. Porque se buscarmos hoje, acharemos. Porque não sabemos do dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. E por esse motivo, o proceder do homem deve ser sempre no presente, no hoje, para que assim possamos ter um amanhã garantido. Assim como a escuridão não pode existir na presença da luz, o pecado não pode existir na presença do Deus Santo. Se quisermos ter um relacionamento com Deus, devemos deixar de lado nosso caminho pecaminoso e então trilhar o caminho da luz. Se afirmarmos que pertencemos a Ele, a Deus, mas em seguida vivermos para nós mesmos, isso é hipocrisia. Isso não nos dá garantia nenhuma de salvação ou de vitória sobre as trevas. Eu sou de Deus, você declara isso, mas no seu cotidiano você pratica algo diferente disso. Então é necessário que nós deixemos o caminho da perdição, o caminho do pecado. A ideia é deixar a prática do pecado. Aquele que roubava, não roube mais, não furte mais, antes trabalhe para que possa sustentar com os seus próprios recursos. Aquele que praticava o mal, aquele que matava, não mate mais, aquele que fazia qualquer outra prática do mal, deixa esta vida do mal, volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Em 1 João 5,4, 1 João 5,4, diz assim a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Precisamos então, irmãos, entender que para vencermos as nossas lutas diárias, precisamos então estar com nossa fé voltada, direcionada à luz de Cristo. Somente em Cristo Jesus, debaixo de sua luz, é que nós temos segurança, garantia de vitória sobre o pecado. Porque enquanto estivermos buscando ainda praticar o pecado, estamos então sendo hipócritas para com Deus. E essa fé não agrada ao Senhor. A fé genuína e verdadeira é aquela que busca o Senhor em primeiro lugar. É aquela que coloca o Senhor em evidência em sua vida. É aquela que realmente pratica o que Ele prega, o que Ele ensina. É aquele que vive a genuína fé, a fé que vem do Senhor. Concluindo então, vimos que a luz traz vida.
justiça e vitória. Então, por que você ainda vive nas trevas? Venha para a luz, que é Jesus Cristo, e Ele iluminará toda a sua vida. Mateus 5, 14 ao verso 16, diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Assim como Jesus é a luz do mundo, Ele também nos convoca, Ele nos chama, Ele nos dá a oportunidade de poder refletir essa luz aos homens. Então Ele diz na sua palavra, no Sermão do Monte, que nós, os seus servos, os seus discípulos, somos então uma luz para este mundo. Os homens vão olhar para nós e vão ver a glória de Deus resplandecendo em nós. Lembra quando Moisés pediu para ver a face de Deus? Senhor, deixa eu ver a tua face. Deus disse: Moisés, tu não pode ver a minha face, porque tu és homem, tu és pecador, e se tu ver a minha face tu vai morrer. Mas eu vou fazer algo por ti. Eu vou passar por trás daquele monte, tu vai ver o reflexo da minha glória. Moisés então viu a luz que resplandecia por trás daquele monte, que era o reflexo da glória de Deus. E sabe o que aconteceu? Moisés ficou vários dias com o rosto iluminado, que ele precisou colocar um véu sobre o rosto, para que pudesse então falar com as outras pessoas. Assim, meus irmãos, Deus quer que nós possamos então refletir essa luz. Deus quer que nós sejamos uma luz para este mundo. E você, cristão, não deixe de ser luz. Ilumine, ande debaixo da luz de Cristo, para que você possa também iluminar outras pessoas. E assim Deus será exaltado e glorificado através da sua vida. Que assim seja hoje e sempre. Amém? Vamos orar. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que vem, Senhor, ao encontro de nossos corações e nos trazendo mudança de vida. Se algo em nós, ó Pai, ainda nos impede de viver essa plenitude que é trazida através da luz de Cristo, que nesse momento possamos, ó Pai, abandonar toda a prática pecaminosa, deixar de lado, Senhor, todos os desejos carnais, para viver a plenitude da vida eterna aqui nesta terra, vivendo então, Senhor, conhecendo o teu querer, a tua vontade, nos submetendo sempre a esta vontade que é perfeita e agradável. Ó Pai querido, vem abençoar a tua igreja, que hoje aqui está reunida, como também, Senhor, aqueles que nos assistem através da live. Que esta palavra alcance os corações perdidos e traga, Senhor, iluminação, dando a oportunidade que eles possam assim ter de entregar a vida em tuas mãos. Eu peço que a igreja continue em oração. Eu gostaria de perguntar essa noite, se dentre nós há alguém que gostaria de colocar a sua vida diante da luz de Cristo. Pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha vida, resplandece o meu coração, que a tua glória possa habitar em mim, e assim eu possa gerar luz a este mundo, transmitir a tua verdade, a tua palavra. Se tem alguém essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e receber dele essa luz eterna, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém essa noite gostaria de confessar o nome de Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, recebendo-o nesta noite? Alguém? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Você que nos assiste também através da live, você pode fazer uma decisão onde você está. Entregue a sua vida a Jesus.
Receba esta luz, viva esta luz na sua vida. Se você toma essa decisão, faça essa oração comigo. Senhor Deus, Pai de bondade, aqui diante da tua presença, Senhor, eu rogo perdão pelos meus pecados. Entra no meu coração, faz em mim morada. Tira de mim, ó Pai, todas as trevas do pecado e coloca em mim a luz do teu evangelho, para que eu possa viver, Senhor, em conformidade com a tua vontade, hoje e para todos sempre. Ó Pai querido, eu te peço perdão pelos meus pecados e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Assim eu oro e te agradeço e peço em nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus.